Olá, gente querida, boa noite. Eu vou apresentar para vocês o nosso PI, certo? E qualquer dúvida que vocês vão tendo, vocês vão me perguntando, tá joia? É um PI bem fácil, tranquilo, onde nós vamos apresentar o nosso conhecimento sobre. É uma prática, é uma experiência, certo? Da gente trazer aí o que a gente está entendendo sobre esse tema, tá? Então, pensando assim, nós colocamos da seguinte maneira. Primeiro aqui o processo. Deixa eu só compartilhar com vocês. Vamos lá, compartilhar. Aí aqui nós vamos começar. Opa! Ó, eu deixei lá disponível para vocês o plano de ensino. Qual é o nosso tema? Certo? Liderança e poder nas organizações. Então, o que nós vamos falar no nosso trabalho sobre liderança? Qual é o nosso objetivo? Certo? Gerar o seu estudo sobre liderança e trazer essa informação para um trabalho científico, ok? Como é que é a nossa avaliação? Você faz uma entrega parcial, essa entrega parcial vale 40%. A entrega total, que é o trabalho todo, vale 60%. Tem exercícios, nada a não ser fazer praticamente o seu trabalho, tá ok? Tem lá disponíveis no materiais complementares, materiais sobre liderança e poder na organização, desafios do co-hunting, certo? Mas o importante para nós é que você traga sobre liderança. Joia. Então, nossa web passou de ontem, porque eu tive que trabalhar para o MEC que teve lá na PUC para hoje, para ontem para hoje. Então, hoje, no dia 18, também às 20 às 21, tá? O que mais importante? Tá gravado aqui para você poder ver tudo e você pode tirar dúvidas todas as vezes que você tiver necessidade comigo. Por favor, gente, as pessoas chegam lá e falam assim, queria tirar dúvidas sobre o trabalho. Eu trabalho em várias instituições, tem várias turmas. Eu não vou saber explicar para você. Então, eu sou tal nome, da turma tal, e faço com você a matéria tal, certo? Estou com essa dúvida. Se não falar assim, fica difícil de eu poder ajudar. Sempre estou disponível. Você pode ver que lá tem meu WhatsApp, tem meu e-mail, tem minhas redes sociais. E eu sempre respondo. Às vezes estou muito ocupado e respondo à noite. Tá bom? Qual é a data de entrega? 9/9. Então tá bem próximo, gente. Não tá tão longe. Daqui basicamente 10, 20 dias. Tá? Até as 23h55 você coloca lá pra gente. Pode ser feito individual, dupla ou trio. Então vamos dizer que a Flaviane, que eu estou vendo o nome dela aqui, está fazendo em trio. O trabalho é o mesmo, mas deverá ser postado pelas 3 pessoas. Não dá para você postar apenas num e achar que eu vou dar nota para os outros sem ter o trabalho lá. Então você pode fazer individual, ou dupla, ou trio. E o quarteto. Alguém me avisou esses dias, olha, Carmen, há muito tempo nós estamos trabalhando 5 pessoas, vários trabalhos e tal, papá, sinto muito. Faz uma dupla e um trio. Pode ser o mesmo material? Não, não pode. Se for o mesmo material e eu venho 5 pessoas, eu vou ter que baixar a nota. Tá? Então a gente deixa fazer o trabalho até 5 pessoas. Carbo, mas a parte que é, por exemplo, inicial, que é a introdução, que é os conceitos. Pode? Claro. Mas quando você vai para a parte de desenvolvimento, que é a prática, não pode. Tá bom? Eu entrego como, Cárbio? Eu entrego em Word ou PDF, nunca em slide. Você não aceita em slide? Não, eu peço em PDF ou Word, tá bom? Se quiser colocar PDF, não tem problema. Não pode vir como slide. Beleza. O que mais falar com vocês? Logo depois que a gente entrega, quem já é inteligente, já faz logo tudo, porque eu corrijo ele inteiro, você só pega e vai e já aplica, que já está aberto lá,
na versão final que você vai entregar 5 do 10. Então, eu já vou fazer o trabalho, já vou ficar um pouquinho mais cansadinho, já fica livre. Ele é bem simples, eu vou explicar para vocês o processo. Então, uma sugestão é que você já junte o dupla ou trio, ou você sozinho, já gaste um tempinho maior, já faz tudo, tá bom? Então, vamos lá? Vamos ver o nosso roteiro. Nosso tema é liderança e poder nas organizações. Primeira parte do seu trabalho, eu vou explicar agorinha, né? São chamados elementos pré-textuais. Tem que ter a capa com nome ou nomes, instituição, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, o seu curso, certo? Ou, desculpa, é nome da instituição, Pontifícia Universidade Católica, o nome do seu curso, autor ou autores, né, ou autoras, título, cidade e ano. Tem contracapa, Carbio? Não. Se eu colocar, não está errado. Mas eu não preciso. Precisa de sumário, Carbio? Não, não precisa. Olha lá, eu fiz um mapa mental para vocês, facilitando tudo, certo? Olha aqui, em N1, eu tenho que entregar a capa 100%, ó. Em N2, eu já estou com ela pronta, eu só vou copiá-la de novo. Resumo. Resumo tem que ter de 150 a 500 palavras, no mínimo 3 palavras-chave. Qual é o conteúdo? Explicação geral do seu trabalho, quais os conceitos de liderança foram considerados, que tipo de pesquisa você adotou. Quais são os tipos de pesquisa que eu posso fazer? Pesquisa em loco. Eu vou achar, por exemplo, trabalho numa empresa. Eu tenho alguém que me lidera e eu acho que seria legal entrevistá-lo. Eu posso. Carb, eu queria usar do Bill Gates. E eu queria pesquisar isso na internet. Pesquisa secundária de dados existentes. Eu posso, tá bom? Então, eu escrevo quais são a pesquisa adotada e quais as conclusões chaves que eu cheguei nesse processo. Quanto que eu tenho que entregar em N1, Carb? Ó, 100%. Na entrega da N1, o resumo será um rascunho. O resumo final será na N2. Resumo completo na N2, ó, tá dando para ver de cá, incluindo as conclusões chave. Tá lá para vocês disponível isso aqui também, tá? Vamos lá? A primeira parte do elemento textual, introdução. No mínimo, gente, uma folha. Se você me entregar meia folha, será considerado metade do valor. O que eu vou escrever de conteúdo? Conceitos de liderança, com referenciais no texto. Segundo o autor tal, ano tal, é assim, assim, assim. Então, por isso, eu deixei lá disponível para vocês, ó, como fazer referências bibliográficas. Está lá disponível. Como fazer citações, tá? Vocês vão ter isso tudo para vocês facilitarem a sua vida. Então, vamos voltar. Desenvolvimento. A introdução, olha, você tem que entregar 100% na N1, você vai repetir ela na N2. Para N2, desenvolvimento, no mínimo 3 folhas. Quanto no máximo, Carlos? Quantos você quiser. Conteúdo: apresentação de um líder escolhido com uma breve biografia, descrição do tipo de liderança e poder exercido. Certo? Você vai pegar o máximo de informações, pesquisar em loco, que você vai escolher alguém, ou buscar na internet dados existentes. Tá bom? O que o desenvolvimento eu preciso? Na N1, ó, 50%. Pelo menos uma folha e meia. Na N2, 100%. O que aparece na N2? A conclusão, no mínimo uma folha. Eu juntar a parte teórica, lá da introdução, ó, conceitos de liderança, referências, com o desenvolvimento e elaboração das conclusões. Então, eu vou falar, olha, e aí eu fui na pesquisa, no desenvolvimento, e vi que tinha essas características mesmo, não tinha, etc., e conclui. Preciso entregar essa parte em N1? Não, não preciso. Mas eu dou a sugestão para as pessoas já fazerem, ficar livre. Porque aí o que eu vou falar lá, o seu trabalho está ótimo, você ganha a pontuação máxima 4 pontos, já fala, já pode aplicar em N2. É muito melhor você já ficar livre de mim nesse processo, tá bom? Mas eu não puder fazer por causa de tempo, não tem problema. Em N2 você tem que me entregar essa parte de conclusão 100% e as referências 100%. O que você tem que entregar em N1 para mim então, Cárbio? Capa. Eu tenho que entregar resumo, que é o inicial.
Depois você completa. Introdução, que é o conceito de liderança 100%. Mínimo de uma folha, mas eu posso fazer 2, 3, 4, 5, 10. Desenvolvimento, no mínimo 3 folhas, mas eu posso fazer 5, 10, 20. Mínimo de 50%. N2, já tinha tudo isso pronto, complementei o desenvolvimento, gerei a conclusão e coloquei as referências. Dúvidas, galera querida? Me fale, se você tiver, para eu poder passar para outra parte ou não. Onde mora o perigo aqui das dúvidas? Quem pode abrir o áudio e me falar aqui? Eu, sinceramente, não entendi esse N1 e N2, professor. Tá. Você vai entregar o trabalho em 2 etapas. Uhum. A primeira parte a gente chama de N1, certo? Que Uhum. deverá ter capa, resumo inicial, Uhum. introdução e Uhum. parte do desenvolvimento. Do tema liderança e poder na organização. Isto, Tá, mais embaixo um pouquinho você fala estudo sobre desafios do co-hunting. certo? O É, co-hunting é só se você quiser colocar, porque ele faz parte, mas não é necessário. Aonde você viu o co-hunting aqui nesse material? não, aí nenhum, foi só lá no cronograma Ah, mesmo. tá, sem problema. Só se você quisesse colocar, tá lá no cronograma, mas não precisa se preocupar, Ah, tá certo. Obrigada. tá? Em N2, eu já fiz a capa, já fiz o resumo, agora eu finalizo ele. Fiz a introdução, fiz metade do desenvolvimento, eu completo o meu desenvolvimento, faço a conclusão e gero as referências, Fiz as tudo referências. no modelo ABNT. Entreguei, coisa mais linda do mundo, tá? Tá. Vamos para a gente entender as normas de formatação do seu trabalho. Ô, professor, Oi, querido. na N1 precisa de referência? Não, só na N2. Quando você faz a introdução, que você coloca os conceitos, precisa colocar os autores, tá? Só os autores, então, né? Isso, autor e ano, tá bom? Tá certo. Obrigado, professor. Nada. Então, ó, nosso trabalho ele tem que seguir a BNT. Então, o que que a gente coloca? Ó, tem que seguir as regras, certo? Que são aquelas para poder ter uma diretriz no nosso trabalho. Aqui fala sobre o BNT. Quais são as partes do nosso trabalho? Parte 1, chamados elementos pré-textuais. Capa e mais nada. Eu não peço contracapa, eu não peço sumário, não peço agradecimento, nada disso. Peço apenas capa. Parte 2, eu peço apenas introdução, que vai falar dos conceitos de liderança, o mínimo de uma página. Parte 2, desenvolvimento da parte 2, é uma pesquisa em loco. Você pode fazer isso com uma pessoa que você queira, né, líder que você queira, ou você pode buscar da internet. Parte 3 dos elementos da parte 2, elementos textuais, é a sua conclusão, onde você vai analisar os conceitos versus o seu desenvolvimento, que é a pesquisa em loco, e dar suas conclusões. O que são os elementos pós-textuais? São as referências onde você pesquisou, beleza? Aí aqui vem explicando um por um. O que é elemento pré-textual? Para mim, não preciso de uma série de coisas. Ó, preciso de folha de aprovação, capa, elemento obrigatório. Folha de aprovação, não obrigatório. Epígrafe, não obrigatório. Resumo, obrigatório. E aqui eu já expliquei para vocês, ó, 150 a 500 palavras, deve ter as palavras-chave, tá? Elemento textual. Texto deverá vir em 3 partes: introdução, os conceitos de liderança; desenvolvimento, a pesquisa em loco ou na internet de um líder ou uma líder; e a conclusão, se o que você viu de conceitos versus a sua pesquisa no desenvolvimento te conclui o quê? Tá ok? Ó, introdução mínimo de uma folha, desenvolvimento mínimo de 3 folhas, conclusão mínimo de uma folha. Mínimo, máximo é quanto você puder fazer. Quais são os elementos pós-textuais, Cárbio? Apenas referências. Como referência, gente, vai estar lá no final para você poder utilizar. Ó, formatação, papel A4 na cor branca. Não aceito colorido, certo?
Você não vai precisar imprimir, mas às vezes as pessoas dão cor no processo. Times ou Arial, tamanho 12. Nas citações com mais de 3 linhas, fazer, né? Fonte tamanho 10, recuo, itálico com palavras estrangeiras que você usar, margem direita e inferior 2 centímetros, esquerda e superior 3 centímetros, tudo isso da BNT. Parágrafo 1,5 entre linhas, certo? Alinhamento justificado. A capa, né? Aqui tem um exemplozinho, ó. Não precisa fazer contra a capa, certo? Eu deixei um do exemplo, ó. Pontifícia Universidade Católica de Goiás, o nome dos alunos ou do aluno ou da aluna, o título do seu trabalho, se tiver um subtítulo, Goiânia, Goiás e o ano. Precisa dessa contracapa, Carmen? Não, não é obrigatório, tá? É só porque eu tinha só esse desenho. Aqui, gente, ó, eu coloco como é que você deve fazer. Deixa eu só baixar isso aqui. Para as referências, ó. As referências também tem que vir como a BNT. Se você for citar apenas um livro, ó, sobrenome em maiúsculo, nome abreviado, título, subtítulo, edição, local da publicação, editora, data da publicação da obra. Exemplo aqui do Queiroz. E. Oprímio Basílio, 25ª edição, Rio de Janeiro, E de Ouro, 1878. Aí, se eu tiver que fazer com mais de um autor, eu uso o et al. Se eu tiver que colocar o livro sem o autor conhecido, eu coloco o título do livro em caixa alta. Tudo aqui, ó, um por um, para você pesquisar e colocar certinho, artigo de jornal, entre outros. Então, eu deixo isso aqui, ó, muito tranquilo para vocês utilizarem e tirarem nota máxima comigo. Agora nós vamos para as dúvidas. Quais são suas dúvidas? Vamos tirá-las para vocês começarem a fazer seu material e entregar corretamente. Quais são as dúvidas, gente querida? Ô, professor, Oi, querida. se eu quiser pegar o trabalho também, já fazer ele completo, Melhor. pode? Pode Na sim. N1? Isto, e eu vou corrigir ele inteiro, já coloco para você assim, já pode postar em N2. Ah, tá, Se não, entendi. melhora isso para postar no N2. Então, vou fazer ele completo, Excelente. então. É melhor. Obrigado, professor, pela dúvida. Nada. Quem mais? Aonde que esse material vai ficar disponível? Já está, Tâmara, está tudo disponível. Nas 3 turmas que eu tenho, estão disponíveis. Está em material complementar. Ah, tá bom. Vou dar uma olhadinha lá. Obrigada. Tá, se não tiver alguma coisa, você só pode me pedir pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Posso ir te mandando para você dar uma olhada antes de eu finalizar, para ver se está tudo Sim. certo? Claro. Pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Tá bom. Mais perguntas, gente querida? Qual o seu WhatsApp? Tá lá, tá colocado lá na plataforma, tá, meu bem? Tá. Pode pegar lá. Beleza. Todas as minhas boas-vindas lá tem. Com vídeo, sem vídeo. Tá Pode ótimo. falar. Alguém subiu a mão aqui, mas eu não... Ah, Kelly. Pergunta, Kelly. Boa noite, professor. Eu posso Boa fazer noite. sozinha o trabalho? Sim, individual, dupla ou até trio. Tá, obrigada. Nada. O que mais de pergunta, gente querida? Mais nada? Não tendo mais perguntas, deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa no chat escrito. Mas se eu quiser entregar completo N1, N2, pode sim. Porque se eu já tiver feito tudo, vou querer encaminhar. Perfeito, pode sim. Professor, poderia mandar um modelo de capa? Tem disponível, gente, nos slides que eu coloquei lá, certo? Tem lá aquele modelinho que eu mostrei agora para vocês, tá? Então você pode usar lá e monta bonitinho. Aqui tudo ok. Então tá ótimo. Um beijo grande para vocês, descansem. Vai ficar gravado, vou parar a gravação já já. E aí já coloco mais tarde lá abaixo da webconferência para vocês poderem assistir tranquilamente. Ótima noite para vocês. Obrigado, professor. por tudo. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. noite.